Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre bioética, aborto e pesquisa científica. Bom, a bioética é o campo do saber que nasceu no final dos anos 1960 e 1970, na fronteira entre ética, medicina, biologia e o direito. Ela surgiu com a necessidade de discutir de forma sistemática os limites sobre a vida humana e não humana. O termo é atribuído ao oncologista americano Van Rensselaer Potter, que via a bioética como uma ponte para o futuro, um saber capaz de unir o conhecimento biológico e valores humanos para garantir a qualidade de vida das próximas gerações. Hoje, a bioética discute temas como início e fim da vida, reprodução assistida, transplantes, edição genética, pesquisa com seres humanos e também temas socialmente sensíveis, como o aborto. É justamente um desses temas que vamos explorar a seguir com a professora bioeticista. Obrigada, Lili. Um dos princípios mais usados na bioética é o modelo principalista de Belsham e Childress: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Esses quatro princípios não resolvem sozinhos conflitos morais, mas oferecem um vocabulário comum para discuti-los. No Brasil, o aborto é crime, mas salvo em 3 hipóteses previstas pelo Código Penal e também reafirmada pelo STF. Risco de vida para gestante, gravidez decorrente de estupro e também, desde 2012, anencefalia fetal. Então, nesses três casos, o procedimento ele se torna legal. A controvérsia que a gente vai discutir hoje não é sobre o aborto em si, o procedimento em si, mas o que pode ser feito a partir do ponto científico com o material biológico resultante desse processo. Então, tecidos e células fetais que podem ser usados em pesquisas de terapia celular ou em pesquisas para doenças neurodegenerativas. Por que isso é tão controverso? Primeiro porque existe o estatuto do embrião e do feto, que é algo que divide em correntes filosóficas, religiosas e científicas, e segundo porque levanta a questão do consentimento. A mulher que passou por um aborto legal, ela está em condições de consentir livremente a doação desse material? E terceiro, porque existe o risco da instrumentalização, que é a possibilidade desse uso científico criar incentivos indevidos relacionados à decisão do aborto. Para tornar isso concreto, a doutora Mariana vai apresentar uma proposta de pesquisa sobre esse tema. Muito obrigada. Eu vou apresentar agora o projeto Uso de tecido fetal proveniente de abortamento legal para o estudo de células tronco-neurais aplicadas a doenças neurodegenerativas. Esse projeto vai propor a coleta de tecido fetal exclusivamente de procedimentos de abortamento legal já autorizados judicial ou clinicamente, então nunca induzidos para os fins de pesquisa, para o isolamento das células tronco-neurais a serem estudadas. A coleta só vai ocorrer após a decisão médica e pessoal da paciente já estar tomada, de forma independente da pesquisa e mediante consentimento livre e esclarecido obtido por um profissional que não participe da equipe assistencial, justamente para evitar qualquer pressão ou conflito de interesse com a paciente. Assim, os objetivos específicos dessa pesquisa serão isolar e caracterizar as células tronco-neurais de tecido fetal obtido por esses abortamentos legais, avaliar o potencial de diferenciação dessas células em modelos experimentais in vitro, investigar os mecanismos moleculares associados à neurodegeneração e gerar um conhecimento básico que possa subsidiar terapias celulares no futuro, sem qualquer aplicação direta a esse projeto, já que esse é de caráter exploratório. Porém, um projeto assim levanta problemas bioéticos muito importantes que a professora Ana Lívia vai retomar agora. Esse tipo de projeto suscita pelo menos 4 grandes problemas na bioética. O primeiro seria a autonomia e o consentimento da gestante, porque é preciso garantir que a decisão de doar o material seja livre, informada e também desvinculada no tempo e da equipe da decisão sobre o abortamento em si. O segundo problema seria o estatuto moral do feto, pois diferentes correntes éticas atribuem valor moral distinto ao feto em diferentes etapas de desenvolvimento, e isso impacta a avaliação sobre o que seria aceitável fazer com esse material. Terceiro problema seria a não instrumentalização, porque é preciso demonstrar com salvaguardas concretas que a pesquisa científica ela não cria incentivo, ainda que indireto, em relação à prática do aborto. E o quarto problema seria em relação à privacidade e à proteção de dados sensíveis, porque a gente está tratando aqui de informações da saúde reprodutiva, que é um dos dados mais protegidos por lei. Diante desses problemas, cabe perguntar como esse projeto seria avaliado e aprovado dentro da universidade. A Laura, que é membro do CEP, vai explicar um pouco melhor. Então, dentro da universidade, todo projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deve ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, isso antes de qualquer coleta de dado ou material biológico. O rito começa com um cadastro no projeto da Plataforma Brasil, um sistema nacional unificado de submissão de pesquisas envolvendo seres humanos,
O pesquisador responsável anexa o protocolo completo, com objetivo, metodologia, o termo de consentimento livre e o esclarecimento, que seria o TCLE, o orçamento, o cronograma, informações sobre a equipe. O CEP vai analisar a adequação ética do protocolo à luz da resolução da CNS número 416/212, de 2012, e seus complementares. Então, podendo emitir 3 tipos de pareceres com esse projeto: o de aprovado, o de pendente, e esse pendente a gente solicita alguns ajustes, e o de não aprovado. Somente após o parecer da aprovação, o pesquisador pode iniciar a coleta, mas nem todo o projeto se encerra aqui. Projetos como este, envolvendo material biológico ou fetal, costumam exigir uma segunda instância de análise, fora da universidade, como a Rayane, membro da CONEP, explica. Alguns projetos, pela complexidade ou pelo tema que envolve, não se esgotam na análise do CEP local. É o caso de pesquisas com procedimentos ainda não consolidados. Pesquisa envolvendo populações indígenas, projeto de biossegurança de nível 3 ou 4, organismos geneticamente modificados e também pesquisa envolvendo reprodução humana, entre elas as que lidam com material fetal biológico, e como esta. Bom, nesses casos, após a aprovação do CEP institucional, o projeto é enviado à CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. A CONEP ela vai fazer uma segunda análise, mais aprofundada, podendo convocar o pesquisador para esclarecimentos, solicitar pareceres técnicos adicionais, ou até submeter ao caso a uma consulta pública em situações de grande sensibilidade social, o que é bastante comum em um projeto como este. Só após a aprovação da CONEP que o projeto pode ser efetivamente executado. E a aprovação não é o fim da história. O acompanhamento continua durante toda a execução da pesquisa. Sobre o acompanhamento não termina com a aprovação. O pesquisador ainda deve enviar relatórios parciais periódicos, que geralmente são anuais, e um relatório final ao término do projeto. Bom, qualquer alteração relevante no protocolo, seja uma mudança de metodologia, de equipe, de local de coleta, existe a submissão de uma emenda, que é reanalisada antes de ser incorporada ao projeto. E eventos adversos, sejam eles relacionados aos participantes da pesquisa, seja falha na guarda ou descarte do material biológico, deve ser comunicado imediatamente ao CEP e, quando aplicável, à CONEP. E em pesquisas como essa, que lida com material sensível, é comum a exigência de auditorias periódicas sobre a cadeia de custódia desse material, como ele foi coletado, armazenado, utilizado e, ao final, descartado ou destinado. Para fechar essa parte mais institucional, a advogada Larissa vai explicar quais normas e regulamentos de fato sustentam todo esse processo. Do ponto de vista ético e legal, esse tipo de pesquisa é regulamentada por diversas normas. No âmbito internacional, destaca-se a Declaração de Helsinki de 1964 da Associação Médica Mundial. Ela estabelece princípios de pesquisas que envolvem seres humanos, principalmente relacionados ao consentimento, informação e à proteção dos participantes vulneráveis. Quando a gente fala do Brasil, a principal referência é a resolução do Conselho Nacional de Saúde número 466 de 2012, que é parecida com a Declaração de Helsinki. Ela define as diretrizes éticas para pesquisas com seres humanos. E, além dela, a gente tem normas complementares, como as resoluções número 441 de 2011 e a 340 de 2004. As duas falam sobre armazenamento do material biológico das pesquisas relacionadas a humanos e o que fazer com esse material depois. Além disso, é importantíssimo considerar a Lei de Proteção de Dados, já que informações de saúde reprodutiva de seres humanos são classificadas como dados sensíveis e precisam de medidas de segurança. Então, não deve ser exposta ao público. Além disso, a gente precisa de aspectos do Código Penal e do Código Civil também. Eles se aplicam especialmente em relações aos limites legais do abortamento, que tem completamente a ver com a nossa pesquisa. Então, fazendo um compilado, de forma geral, as regulamentações garantem que a pesquisa seja conduzida de maneira mais ética possível, exigindo o consentimento livre, a informação e a proteção dos dados dos participantes. Além disso, precisamos da avaliação dos comitês de ética, como o CEP e o CONEP, e acompanhamento contínuo do que é feito com o material durante o estudo. A bioética não tem pretensão de resolver de uma vez por todas dilemas como o uso do material biológico de abortamentos legais. Sua função é outra: garantir que decisões desse tipo não sejam tomadas em nome apenas da eficiência científica, mas também, sobretudo, em nome do respeito à dignidade e autonomia dos direitos das pessoas envolvidas.
É esse equilíbrio sempre provisório e sempre revisável que move o campo da bioética até hoje. Obrigada a todos pela atenção.